Eu quase morri 3 vezes por causa de um vídeo que nem era real. Meu nome apareceu em grupo de família, em portais de notícia, em memes. Recebi ameaça de morte. Perdi tudo em 48 horas. E o pior, o cara que fez isso comigo está solto, feliz, postando foto no Instagram agora. Se inscreve agora no Cicatrizes Digitais, deixa o like, toca no sino, porque o que eu vou te contar vai te fazer pensar 2 vezes antes de compartilhar qualquer coisa. Fica até o final que eu te mostro exatamente como a internet destrói uma pessoa por dentro. Meu nome é Lia Assis. Tenho 32 anos. Moro em Petrolina, interior de Pernambuco. E há 6 meses atrás, eu acordei com 400 mensagens me xingando por algo que eu não fiz. Mas antes de tudo dar errado, eu era só uma menina que queria ser vista. Comecei devagar, como todo mundo começa. Postava fotos do pôr do sol no Rio São Francisco, receitas da minha avó, looks montados com peças de brechó misturadas com coisas da loja do centro. Eu tinha autenticidade, sabe? Aquela coisa que as marcas pagam caro para fingir que existe. Mas em mim, era real. Eu era a menina do interior que sabia se vestir, que sabia falar, que sabia conectar. Os seguidores foram chegando aos poucos. 1.000, 5.000, 15.000. Quando bati 50.000, eu chorei. Sentada no chão do meu quarto, com o celular na mão, vendo aquele número subir. Minha mãe entrou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Mas não era só felicidade. Era alívio. Porque finalmente eu tinha conseguido algo que era só meu. Petrolina é uma cidade que te acolhe e te sufoca ao mesmo tempo. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu sempre fui a menina que queria mais. Mais cor, mais voz, mais espaço. A internet me deu isso. Me deu um palco onde eu podia ser grande sem pedir licença. Lembro da primeira marca que me procurou, uma loja de cosméticos local. Queriam que eu divulgasse um batom. Pagaram R$300. Eu fiquei 1 semana pensando em como fazer aquele vídeo. Gravei 40 vezes até ficar bom. Postei. Vendeu tudo no mesmo dia. A dona da loja me ligou emocionada. Eu também estava. Porque ali eu entendi. Eu tinha poder. O poder de fazer as pessoas quererem o que eu mostrava. O poder de transformar produto em desejo. O poder de criar narrativas. E eu usei esse poder. Deus, como eu usei. Fechei com marcas maiores. Comecei a viajar para fazer publis. Fui para Recife, para Salvador, para São Paulo. Eu, que nunca tinha saído de Petrolina a não ser para visitar parente em Juazeiro. Meus pais não entendiam muito bem o que eu fazia. Meu pai ainda perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Mas minha mãe, no fundo, tinha orgulho. Ela mostrava meus vídeos para a vizinhança. Dizia que a filha dela estava famosa. E eu estava. Não era Juliette, não era Virgínia, mas em Petrolina, eu era alguém. E isso bastava. Até que não bastou mais. Porque a internet tem um preço. E eu não sabia que já estava pagando. Tinha um cara, Rafael, empresário. Conheci num evento em Recife. Bonito, charmoso, daqueles que sabem exatamente o que falar. Começamos a conversar. Ele disse que admirava meu trabalho. Disse que eu tinha potencial para ser nacional. Me convidou para jantar. Eu fui. Óbvio que eu fui. A gente se viu mais vezes. Ele vinha para Petrolina me visitar. Levava presente. Dizia que queria investir na minha carreira. Eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Porque ele me fazia sentir especial de um jeito que eu não sentia faz tempo. Uma noite, a gente saiu. Bebemos. Rimos. Fomos para casa dele. E aconteceu o que acontece entre 2 adultos que querem estar juntos. Nada demais. Nada que eu precise detalhar. Só sei que no dia seguinte acordei leve, feliz, achando que finalmente tinha encontrado alguém que me entendia. 3 dias depois, meu celular explodiu. E quando eu digo explodiu, não é figura de linguagem. Eram 7 da manhã. Eu ainda estava dormindo. O telefone começou a vibrar sem parar. Notificação. 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 Aquele som irritante que você tenta ignorar, mas que continua, continua, continua,
Peguei o celular com os olhos ainda fechados. Tinha 400 mensagens no Instagram, 200 no WhatsApp, 50 ligações perdidas. Meu coração acelerou. Pensei que alguém tinha morrido. Abri o Instagram. Tinha gente marcando meu nome em stories, em comentários, em posts. O rosto dele. O meu rosto. Um vídeo. Não. O vídeo. Eu vi os primeiros segundos e desliguei o celular. Minhas mãos tremiam. Meu estômago embrulhou. Corri pro banheiro e vomitei. Fiquei ali, sentada no chão frio, abraçada no vaso, tentando entender, tentando processar. Alguém tinha gravado. Alguém tinha editado. Alguém tinha distorcido. O vídeo não mostrava tudo. Mostrava pedaços, ângulos, cortes. Parecia outra coisa. Parecia que eu estava fazendo algo que eu não estava. Parecia sórdido. Parecia sujo. E estava em todo lugar. Twitter, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, até no grupo da minha família. Minha prima me ligou chorando. Minha mãe não atendia o telefone. Meu pai mandou mensagem. O que você fez, Lia? O que eu fiz? Eu confiei. Eu acreditei. Eu vivi. Liguei pro Rafael. Não atendeu. Mandei mensagem. Visualizou e não respondeu. Liguei de novo. Caiu direto na caixa postal. Ele me bloqueou. Em todas as redes. Como se eu fosse um problema a ser apagado. Como se eu não fosse nada. Os comentários começaram a chegar. E não eram comentários. Eram facadas. Influenciadora do interior que se vende. Essa é a referência que vocês querem para os seus filhos? Faz qualquer coisa por atenção. Merece tudo o que está passando. Cada palavra entrava como vidro. Cortava, sangrava. Eu lia e não conseguia parar de ler. Porque tem algo em você que precisa saber. Precisa ver até onde vai a crueldade. Até onde as pessoas são capazes de ir. E elas foram longe. Começaram a investigar minha vida. Descobriram onde eu morava. Postaram meu endereço. Descobriram o salão que eu frequentava. Ligaram lá pedindo para me expulsar. Descobriram a igreja que minha mãe ia. Mandaram o vídeo pro pastor. Tinha gente dizendo que eu merecia morrer. Gente dizendo que ia me encontrar na rua. Gente criando memes com meu rosto. Eu virei piada. Virei monstro. Virei exemplo do que não ser. E o pior, tem gente que acreditou. Marcas cancelaram contratos. Seguidores sumiram aos milhares. Em 2 dias, perdi 15 mil. Perfis que me seguiam há anos, que comentavam em tudo, que diziam me amar, simplesmente desapareceram. Como se eu tivesse feito algo imperdoável. Como se eu tivesse matado alguém. Parei de sair de casa. Porque quando eu saía, as pessoas olhavam, cochichavam, apontavam. Uma vez, no mercado, uma mulher chegou perto e disse: "Você devia ter vergonha na cara." Eu larguei o carrinho ali mesmo e saí correndo. À noite, eu não dormia. Ficava olhando pro teto, ouvindo o barulho dos cachorros da rua, o vento batendo na janela, o silêncio pesado de Petrolina. E meu celular do lado, sempre vibrando, sempre acendendo, sempre me lembrando que o mundo não tinha esquecido. Eu não comia. Emagreci 7 quilos em 2 semanas. Minha mãe fazia comida e eu não conseguia engolir. O cheiro me dava ânsia. Tudo me dava ânsia. A vida inteira me dava ânsia. Comecei a ter crises de pânico. A primeira vez, pensei que estava tendo um infarto. O peito apertou, a respiração sumiu, o mundo girou. Minha mãe me levou para o hospital. O médico disse que era ansiedade. Receitou remédio. Eu tomei. Não ajudou. Porque não era só ansiedade. Era trauma. Era vergonha. Era dor de existir sabendo que milhares de pessoas te odeiam sem te conhecer. Parei de postar. Parei de gravar. Meu Instagram ficou parado. As marcas que ainda tinham contrato comigo perguntavam quando eu ia voltar. Eu não sabia o que responder. Como eu ia voltar? Como eu ia abrir a câmera e fingir que estava tudo bem? Meu pai não falava comigo. Ele me olhava como se eu tivesse quebrado algo sagrado. Como se eu tivesse manchado o nome da família. Minha mãe tentava. Ela entrava no meu quarto, sentava na cama, segurava minha mão. Mas eu via nos olhos dela.
A decepção, a tristeza, a vergonha. Eu tinha virado um peso. Fui à delegacia. Registrei boletim de ocorrência. A delegada foi gentil, mas eu vi no olhar dela. Aquele olhar de você deveria ter tomado cuidado. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse pedido para ser exposta. Como se eu merecesse. Descobri que processar é caro. Descobri que justiça digital demora. Descobri que provar que um vídeo foi tirado de contexto é quase impossível. Descobri que a lei não protege quem vive na internet. Descobri que eu estava sozinha. Comecei a pensar em sumir. Não morrer. Só sumir. Mudar de cidade. Mudar de nome. Recomeçar do zero. Longe das redes. Longe de tudo. Mas aí eu pensava, e se me reconhecerem? E se o vídeo me seguir? E se eu nunca conseguir escapar? Porque o digital não esquece. Eu quase morri 3 vezes por causa de um vídeo que nem era real. Meu nome apareceu em grupo de família, em portais de notícia, em memes. Recebi ameaça de morte. Perdi tudo em 48 horas. E o pior, o cara que fez isso comigo está solto, feliz, postando foto no Instagram agora. Se inscreve agora no Cicatrizes Digitais, deixa o like, toca no sino, porque o que eu vou te contar vai te fazer pensar 2 vezes antes de compartilhar qualquer coisa. Fica até o final que eu te mostro exatamente como a internet destrói uma pessoa por dentro. Meu nome é Lia Assis. Tenho 32 anos. Moro em Petrolina, interior de Pernambuco. E há 6 meses atrás, eu acordei com 400 mensagens me xingando por algo que eu não fiz. Mas antes de tudo dar errado, eu era só uma menina que queria ser vista. Comecei devagar, como todo mundo começa. Postava fotos do pôr do sol no Rio São Francisco, receitas da minha avó, looks montados com peças de brechó misturadas com coisas da loja do centro. Eu tinha autenticidade, sabe? Aquela coisa que as marcas pagam caro para fingir que existe. Mas em mim, era real. Eu era a menina do interior que sabia se vestir, que sabia falar, que sabia conectar. Os seguidores foram chegando aos poucos. 1.000, 5.000, 15.000. Quando bati 50.000, eu chorei. Sentada no chão do meu quarto, com o celular na mão, vendo aquele número subir. Minha mãe entrou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Mas não era só felicidade. Era alívio. Porque finalmente eu tinha conseguido algo que era só meu. Petrolina é uma cidade que te acolhe e te sufoca ao mesmo tempo. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu sempre fui a menina que queria mais. Mais cor, mais voz, mais espaço. A internet me deu isso. Me deu um palco onde eu podia ser grande sem pedir licença. Lembro da primeira marca que me procurou, uma loja de cosméticos local. Queriam que eu divulgasse um batom. Pagaram R$300. Eu fiquei 1 semana pensando em como fazer aquele vídeo. Gravei 40 vezes até ficar bom. Postei. Vendeu tudo no mesmo dia. A dona da loja me ligou emocionada. Eu também estava. Porque ali eu entendi. Eu tinha poder. O poder de fazer as pessoas quererem o que eu mostrava. O poder de transformar produto em desejo. O poder de criar narrativas. E eu usei esse poder. Deus, como eu usei. Fechei com marcas maiores. Comecei a viajar para fazer publis. Fui para Recife, para Salvador, para São Paulo. Eu, que nunca tinha saído de Petrolina a não ser para visitar parente em Juazeiro. Meus pais não entendiam muito bem o que eu fazia. Meu pai ainda perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Mas minha mãe, no fundo, tinha orgulho. Ela mostrava meus vídeos para a vizinhança. Dizia que a filha dela estava famosa. E eu estava. Não era Juliette, não era Virgínia, mas em Petrolina, eu era alguém. E isso bastava. Até que não bastou mais. Porque a internet tem um preço. E eu não sabia que já estava pagando. Tinha um cara, Rafael, empresário. Conheci num evento em Recife. Bonito, charmoso, daqueles que sabem exatamente o que falar. Começamos a conversar. Ele disse que admirava meu trabalho. Disse que eu tinha potencial para ser nacional. Me convidou para jantar. Eu fui. Óbvio que eu fui. A gente se viu mais vezes. Ele vinha para Petrolina me visitar.
levava presente. Dizia que queria investir na minha carreira. Eu acreditei, porque eu queria acreditar, porque ele me fazia sentir especial de um jeito que eu não sentia faz tempo. Uma noite, a gente saiu. Bebemos, rimos, fomos para a casa dele. E aconteceu o que acontece entre dois adultos que querem estar juntos. Nada demais. Nada que eu precise detalhar. Só sei que no dia seguinte acordei leve, feliz, achando que finalmente tinha encontrado alguém que me entendia. 3 dias depois, meu celular explodiu. E quando eu digo explodiu, não é figura de linguagem. Eram 7 da manhã. Eu ainda estava dormindo. O telefone começou a vibrar sem parar. Notificação. 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 Aquele som irritante que você tenta ignorar, mas que continua, continua, continua. Peguei o celular com os olhos ainda fechados. Tinha 400 mensagens no Instagram, 200 no WhatsApp, 50 ligações perdidas. Meu coração acelerou. Pensei que alguém tinha morrido. Abri o Instagram. Tinha gente marcando meu nome em stories, em comentários, em posts. O rosto dele. O meu rosto. Um vídeo. Não. O vídeo. Eu vi os primeiros segundos e desliguei o celular. Minhas mãos tremiam. Meu estômago embrulhou. Corri pro banheiro e vomitei. Fiquei ali, sentada no chão frio, abraçada no vaso, tentando entender, tentando processar. Alguém tinha gravado. Alguém tinha editado. Alguém tinha distorcido. O vídeo não mostrava tudo. Mostrava pedaços, ângulos, cortes. Parecia outra coisa. Parecia que eu estava fazendo algo que eu não estava. Parecia sórdido. Parecia sujo. E estava em todo lugar. Twitter, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, até no grupo da minha família. Minha prima me ligou chorando. Minha mãe não atendia o telefone. Meu pai mandou mensagem. O que você fez, Lia? O que eu fiz? Eu confiei. Eu acreditei. Eu vivi. Liguei pro Rafael. Não atendeu. Mandei mensagem. Visualizou e não respondeu. Liguei de novo. Caiu direto na caixa postal. Ele me bloqueou. Em todas as redes. Como se eu fosse um problema a ser apagado. Como se eu não fosse nada. Os comentários começaram a chegar. E não eram comentários. Eram facadas. Influenciadora do interior que se vende. Essa é a referência que vocês querem para os seus filhos? Faz qualquer coisa por atenção. Merece tudo o que está passando. Cada palavra entrava como vidro. Cortava, sangrava. Eu lia e não conseguia parar de ler. Porque tem algo em você que precisa saber. Precisa ver até onde vai a crueldade. Até onde as pessoas são capazes de ir. E elas foram longe. Começaram a investigar minha vida. Descobriram onde eu morava. Postaram meu endereço. Descobriram o salão que eu frequentava. Ligaram lá pedindo para me expulsar. Descobriram a igreja que minha mãe ia. Mandaram o vídeo pro pastor. Tinha gente dizendo que eu merecia morrer. Gente dizendo que ia me encontrar na rua. Gente criando memes com meu rosto. Eu virei piada. Virei monstro. Virei exemplo do que não ser. E o pior, tem gente que acreditou. Marcas cancelaram contratos. Seguidores sumiram aos milhares. Em 2 dias, perdi 15 mil. Perfis que me seguiam há anos, que comentavam em tudo, que diziam me amar, simplesmente desapareceram. Como se eu tivesse feito algo imperdoável. Como se eu tivesse matado alguém. Parei de sair de casa. Porque quando eu saía, as pessoas olhavam, cochichavam, apontavam. Uma vez, no mercado, uma mulher chegou perto e disse: "Você devia ter vergonha na cara." Eu larguei o carrinho ali mesmo e saí correndo. À noite, eu não dormia. Ficava olhando pro teto, ouvindo o barulho dos cachorros da rua, o vento batendo na janela, o silêncio pesado de Petrolina. E meu celular do lado, sempre vibrando, sempre acendendo, sempre me lembrando que o mundo não tinha esquecido. Eu não comia. Emagreci 7 quilos em 2 semanas. Minha mãe fazia comida e eu não conseguia engolir. O cheiro me dava ânsia. Tudo me dava ânsia.
A vida inteira me dava ânsia. Comecei a ter crises de pânico. A primeira vez, pensei que estava tendo um infarto. O peito apertou, a respiração sumiu, o mundo girou. Minha mãe me levou para o hospital. O médico disse que era ansiedade. Receitou remédio. Eu tomei. Não ajudou. Porque não era só ansiedade. Era trauma. Era vergonha. Era dor de existir sabendo que milhares de pessoas te odeiam sem te conhecer. Parei de postar. Parei de gravar. Meu Instagram ficou parado. As marcas que ainda tinham contrato comigo perguntavam quando eu ia voltar. Eu não sabia o que responder. Como eu ia voltar? Como eu ia abrir a câmera e fingir que estava tudo bem? Meu pai não falava comigo. Ele me olhava como se eu tivesse quebrado algo sagrado. Como se eu tivesse manchado o nome da família. Minha mãe tentava. Ela entrava no meu quarto, sentava na cama, segurava minha mão. Mas eu via nos olhos dela a decepção, a tristeza, a vergonha. Eu tinha virado um peso. Fui à delegacia. Registrei boletim de ocorrência. A delegada foi gentil, mas eu vi no olhar dela. Aquele olhar de, você deveria ter tomado cuidado. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse pedido para ser exposta. Como se eu merecesse. Descobri que processar é caro. Descobri que justiça digital demora. Descobri que provar que um vídeo foi tirado de contexto é quase impossível. Descobri que a lei não protege quem vive na internet. Descobri que eu estava sozinha. Comecei a pensar em sumir. Não morrer. Só sumir. Mudar de cidade. Mudar de nome. Recomeçar do zero. Longe das redes. Longe de tudo. Mas aí eu pensava, e se me reconhecerem? E se o vídeo me seguir? E se eu nunca conseguir escapar? Porque o digital não esquece. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Compartilha essa história. Porque o que vem agora é a parte que ninguém te conta sobre cancelamento. Tem uma pergunta que eu quero que você responda agora, sozinho, sem mentir. Até onde você iria por atenção? Até onde você já foi? Quantas vezes você postou algo só para ter validação? Quantas vezes você compartilhou algo sem checar? Quantas vezes você foi parte do problema? Eu era parte do problema. Eu sei. Eu compartilhava, eu julgava, eu comentava. Até o dia que eu virei alvo. E aí tudo mudou. 2 meses depois do vídeo, eu ainda não tinha saído do buraco. Mas uma coisa mudou. Eu procurei ajuda. Minha prima me indicou uma psicóloga. Online, porque eu não conseguia sair de casa. A primeira sessão, eu chorei os 50 minutos inteiros. Só chorei. A doutora não falou quase nada. Só deixou eu desabar. Na segunda sessão, ela perguntou: Lia, o que você acha que você fez de errado? Eu disse: confiei. Ela disse: confiar não é errado. O que fizeram com você é. E foi a primeira vez, em 2 meses, que alguém validou minha dor. A terapia foi lenta, dolorosa. Tinha dia que eu não queria abrir a câmera. Tinha dia que eu só queria desistir. Mas tinha algo na doutora, no jeito que ela me ouvia, que me fazia continuar. Ela me ensinou que trauma não é linear, que cura não é esquecer, que cicatriz não é fraqueza. Ela me fez ver que eu tinha passado anos construindo minha identidade em cima de likes, de comentários, de validação externa. E quando isso foi tirado de mim, eu desmoronei. Porque eu não sabia quem eu era sem a internet. Comecei a me reconectar comigo. Devagar. Pequenos passos. Voltei a ler. Comecei a caminhar de madrugada, quando a rua estava vazia. Voltei a cozinhar, só pra mim, sem postar, sem registrar. Voltei a existir fora da tela. E foi assustador, porque eu tinha esquecido como era viver sem performar, sem pensar se aquilo ia dar engajamento, sem calcular ângulos, sem escolher filtros. Só viver, simples, cru, real. Descobri que Petrolina era linda de um jeito que eu nunca tinha reparado. O cheiro de chuva no asfalto quente, o som do rio à noite, as cores do mercado de manhã cedo, tudo estava ali, sempre esteve. Mas eu estava ocupada demais tentando fazer a vida parecer bonita para ver a beleza real. Voltei a conversar com minha mãe.
De verdade. Sem celular na mão. Sem pressa. Ela me contou histórias da juventude dela, coisas que eu nunca tinha parado para ouvir. E eu percebi que eu tinha perdido tanto tempo performando conexão que tinha esquecido de criar conexão de verdade. Meu pai demorou mais, mas um dia ele bateu na porta do meu quarto, sentou na cama e disse: "Eu não entendo a sua vida, mas você é minha filha, e eu te amo." E foi o suficiente. 6 meses depois do vídeo, eu tomei uma decisão. Eu ia voltar, não do jeito que eu era, mas do jeito que eu me tornei. Abri a câmera, gravei. Minha mão tremia, minha voz falhava, mas eu falei. Contei tudo, sem filtro, sem roteiro, só a verdade. Postei, e esperei o pior. Mas o que veio foi diferente. Vieram mensagens de mulheres que tinham passado pelo mesmo. Vieram pedidos de desculpa de gente que tinha me julgado. Vieram abraços virtuais de pessoas que eu nunca imaginei que ainda estivessem ali. Claro que vieram ataques também. Sempre vem. Mas agora eu sabia filtrar. Eu sabia que o problema não era comigo. Era com quem ataca. Eu não voltei a ser influenciadora do jeito que era. Não voltei a postar publi de batom fingindo que minha vida é perfeita. Voltei sendo real. Falando sobre saúde mental. Sobre os bastidores da internet. Sobre o preço da exposição. E as marcas que ficaram porque entenderam minha mensagem. E as que saíram, eu nem sinto falta. Aprendi que viralizar não é conquista. Aprendi que número de seguidor não define valor. Aprendi que privacidade é luxo. Aprendi que nem tudo precisa ser postado. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Mas tem uma coisa que eu não aprendi, que eu nunca vou aprender, que é impossível aprender: como esquecer. Porque o vídeo ainda existe. Em algum canto obscuro da internet, ele ainda está lá. E de vez em quando, alguém me manda. Alguém me marca. Alguém acha engraçado me lembrar do meu pior momento. E dói. Toda vez dói. Mas eu aprendi a não deixar a dor me definir. Tem dias que eu ainda não quero sair de casa. Tem dias que eu ainda tenho crise. Tem dias que eu olho pro celular e sinto medo. Mas tem dias também que eu olho pro espelho e reconheço a mulher que eu vejo. E isso é vitória. Porque eu não sou mais a menina que precisava de validação. Eu não sou mais a menina que construía identidade em cima de like. Eu sou a mulher que sobreviveu ao pior que a internet podia fazer. E ainda assim escolheu ficar. Agora eu quero te perguntar uma coisa. E responde com sinceridade. Quantas vezes você julgou alguém sem conhecer a história inteira? Quantas vezes você viu um vídeo, um print, um post e formou opinião em 5 segundos? Quantas vezes você foi o dedo que compartilhou a dor de alguém? Porque tem uma pessoa do outro lado. Sempre tem. E aquela pessoa tem mãe, tem pai, tem amigos, tem vida. E você pode destruir tudo isso em um clique. Eu sei. Porque destruíram a minha. E eu precisei de 6 meses, de terapia, de choro, de desespero, de solidão, de reconstrução, para conseguir olhar no espelho de novo. E tem gente que não aguenta, tem gente que desiste, tem gente que não volta. Eu tive sorte, tive apoio, tive privilégio de pagar terapia, tive uma família que no fim ficou do meu lado. Mas tem mulher que não tem. Tem mulher que é expulsa de casa. Tem mulher que perde emprego. Tem mulher que perde a vida. E tudo isso porque alguém decidiu que ela merecia ser destruída. Eu conheci meninas, depois que voltei, que passaram pelo mesmo. Uma delas tentou suicídio 3 vezes. Outra mudou de estado e nunca mais falou com a família. Outra virou reclusa. Não sai de casa faz 2 anos. E o pior, os caras que vazaram, que gravaram, que expuseram, estão vivendo bem. Trabalhando, namorando, postando foto feliz no Instagram, porque para eles não teve consequência. Nunca tem. A responsabilização é só para quem foi exposto, para quem foi vazado, para quem teve a intimidade violada. A culpa é sempre da vítima. Sempre. Por que você confiou? Por que você gravou? Por que você não pensou nas consequências? E ninguém pergunta: por que ele vazou?
Por que ele expôs? Por que ele destruiu? Violência digital é real e ela mata. Não sempre com faca, com tiro, com veneno, mas mata devagar, com cada comentário, com cada compartilhamento, com cada olhar de julgamento. Eu morri um pouco naquele dia que o vídeo vazou. A Lia que eu era morreu, e eu precisei renascer. E renascer dói. É sujo, é lento, e deixa cicatriz. As minhas cicatrizes são digitais. Ficaram gravadas na internet, nos servidores, nos prints, nas memórias de quem viu. Eu não tenho como apagar. Eu só tenho como ressignificar. E é isso que eu tento fazer todo dia. Pegar a dor e transformar em lição. Pegar o trauma e transformar em alerta. Pegar a cicatriz e transformar em história. Porque se a minha história impedir uma pessoa de compartilhar um vídeo íntimo de outra, valeu. Se a minha história fizer uma pessoa pensar 2 vezes antes de julgar, valeu. Se a minha história salvar uma vida, valeu. Hoje eu uso a internet diferente. Posto menos. Penso mais. Não exponho tudo. Guardo coisas só pra mim. E não é por medo, é por escolha. Porque eu entendi que nem tudo precisa ser público para ser real. Que nem tudo precisa ser visto para ser vivido. Que privacidade não é falta de transparência. É amor próprio. Eu ainda trabalho com internet. Ainda sou criadora de conteúdo. Mas agora eu sei o peso disso. Eu sei a responsabilidade. Eu sei o perigo. E eu tento, todo dia, ser melhor do que fui. Tento não julgar. Tento não expor. Tento não contribuir para o linchamento coletivo que a gente normalizou. Porque eu sei o que é estar do outro lado. E eu não desejo isso para ninguém. Tenho uma última pergunta que eu preciso te fazer. E é a mais importante. Você ainda seria o mesmo se a internet visse seus piores momentos? Pensa bem. Seus erros, suas falhas, suas fraquezas, seus segredos, tudo exposto, tudo viralizado, tudo julgado por milhões de pessoas que não te conhecem. Você aguentaria? Eu quase não aguentei. E tem dias que eu ainda olho pro celular e penso: será que vale a pena? Será que estar aqui, exposta, vulnerável, vale o risco? E a resposta é: depende. Depende de porquê. Depende de como. Depende de quanto de você está disposto a entregar. Porque a internet cobra. Ela sempre cobra. E o preço é alto. Eu paguei caro. Paguei com minha saúde mental, com minha reputação, com minha paz, com meus relacionamentos, com minha inocência. Mas eu também ganhei. Ganhei consciência. Ganhei empatia. Ganhei propósito. Ganhei voz para falar sobre o que ninguém quer falar. Hoje, quando alguém me reconhece na rua, não é mais pela polêmica, é pela história, pelo recomeço, pela força. E isso, para mim, vale mais que qualquer número de seguidor. Petrolina continua quente, o rio continua correndo, as pessoas continuam cochichando. Mas eu aprendi a viver apesar disso tudo, não por causa, apesar. Aprendi que a opinião dos outros não define quem eu sou. Aprendi que likes não pagam terapia. Aprendi que engajamento não cura trauma. Aprendi que ser viral não é ser amado. E aprendi, principalmente, que do outro lado da tela existe uma pessoa. E essa pessoa sente, chora, sangra, quebra e pode não voltar. Então, antes de você apertar o botão de compartilhar, antes de você escrever aquele comentário, antes de você julgar sem saber, lembra, tem uma pessoa ali. E essa pessoa pode ser você amanhã. Porque a internet não escolhe vítima. Ela só espera o momento certo. E pode chegar a sua vez. Eu espero que não. Eu espero de verdade que você nunca sinta o que eu senti. Que você nunca tenha que reconstruir sua vida do zero porque alguém decidiu te destruir. Mas se acontecer, eu quero que você saiba. Você não está sozinho. Tem outras Lias por aí. Outras mulheres. Outros homens. Outras pessoas que tiveram suas vidas explodidas por um vídeo, por um print, por uma mentira.
E a gente resiste. A gente se levanta. A gente continua. Porque desistir é deixar eles vencerem. E eu não vou deixar. Eu vou continuar aqui, contando minha história, alertando, conscientizando, lutando para que a próxima menina que passar por isso não se sinta tão sozinha quanto eu me senti. Porque cicatrizes digitais não desaparecem, mas elas podem virar armadura. E a minha virou. Eu não tenho vergonha mais. Não tenho medo mais. Eu tenho raiva ainda, tenho dor ainda, mas tenho também esperança. Esperança que a gente mude, que a gente seja mais humano, que a gente entenda que por trás de cada perfil tem uma vida e que a gente pare de destruir vidas por entretenimento. Então agora eu te peço, e isso é sério, se inscreve no canal Cicatrizes Digitais agora. Toca no sino para não perder nenhuma história. Deixa o like porque isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir. Compartilha nos seus stories, manda no grupo da família, marca aquele amigo que precisa entender o peso de um clique. Não por mim, mas pela próxima pessoa que pode estar passando por isso agora, nesse exato momento. Comenta aqui embaixo, eu vi até o final, para eu saber que você ficou comigo até aqui. Me conta se você já passou por algo parecido. Me conta se você já foi parte do problema. Me conta se essa história te fez pensar diferente. Eu leio todos os comentários. Todos. E eu respondo. Porque eu preciso acreditar que essa dor serviu para alguma coisa. Eu preciso acreditar que minha cicatriz pode curar alguém. E eu preciso que você entenda. Violência digital é real. E ela destrói. Mas a gente pode escolher não ser parte dela. A gente pode escolher ser melhor. Eu escolhi. E você? Meu nome é Lia Assis. Eu tenho 32 anos. Eu moro em Petrolina. E eu sobrevivi. E se você está passando por isso agora, eu te digo, você também vai sobreviver. Vai doer, vai demorar, vai deixar marca, mas você vai sobreviver. E do outro lado você vai ser mais forte, mais consciente, mais humano. E essa é a única vingança que vale a pena. Se tornar melhor do que tentaram fazer você acreditar que você é. Obrigada por ter ouvido minha história. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por não ter me julgado antes de me conhecer. Agora vai lá. Compartilha essa história. Marca alguém que precisa ouvir isso. E principalmente, pensa antes de clicar. Porque do outro lado tem uma pessoa. E essa pessoa merece empatia. Assim como eu mereci. Assim como você merece. A internet pode ser cruel, mas a gente pode escolher ser gentil. E essa escolha faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história aqui no Cicatrizes Digitais. Até a próxima cicatriz. Porque aqui, a gente não esconde as marcas. A gente as transforma em história. E história tem poder de mudar o mundo. Um clique de cada vez.